Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos. Aqueles que nos visitam sejam bem-vindos em nosso meio, aqueles que nos acompanham possam também ser abençoados agora pela transmissão da ministração da palavra do Senhor, né? E que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos e após cantarmos essa verdade essa que cantamos antes de ouvirmos a mensagem, e que esse realmente seja um desejo sincero. Senhor, a começar por mim, quebra o meu coração, mas não para que eu seja melhor, mas para que o teu corpo cresça rumo à perfeição. Que essa seja uma verdade desejada por cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, irmãos, e ao passo que for encontrando o texto, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, você possa assim ficar de pé, para que possamos fazer a leitura. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o final. Chegaremos hoje ao final do capítulo 2, dessa que tem sido uma exposição continuada. E mais uma vez, rogamos ao Senhor que nos fale nesta noite, por meio dessa porção da Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Senhor, nós queremos na tua presença, após louvar o teu nome, após confessar os nossos pecados, após adorá-lo, nós queremos rogar o teu favor, que mais uma vez o Senhor possa falar ao teu povo, falar aos nossos corações, e assim como cantamos, ó Deus, se necessário for, quebra-nos, ó Deus, para que sejamos um membro que funcione, para que sejamos um instrumento com utilidade neste corpo, ó Deus, que cada vez mais cresce, e que ele possa crescer rumo à perfeição. Que esta noiva, ó Deus, possa ser encontrada em perfeito estado à tua espera. E como nós cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse também seja um desejo sincero dos nossos corações. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. E como de costume, mais uma vez eu peço, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa estar assim, tendo a maior compreensão do texto que será aqui exposto. Irmãos, não faz muito tempo, na verdade só faz uma semana, que nós estávamos aqui nesse mesmo lugar falando sobre imitações, Quem esteve aqui semana passada há de lembrar que iniciamos a parte introdutória do sermão falando sobre isso. Imitações feitas na infância, imitações feitas na adolescência, e nós terminamos vendo que aquilo que realmente importa eram as imitações que faziam a diferença. Nós concluímos no sermão passado que Pedro ele orientava os seus ouvintes para que imitassem Cristo Jesus, e essa imitação faria toda a diferença. Interessante, irmãos, quando a gente, ainda continuando falando sobre imitações, lembro-me que
lembro-me já na fase adulta, na verdade, que algumas coisas que nós, pelo menos pais e mães, fazemos com os nossos filhos, nós recordamos a nossa infância. Por exemplo, uma situação delicada para nós pais é dar medicamentos aos nossos filhos, porque nem todo medicamento é gostoso, e a gente sabe muito bem disso, né? Hoje a gente não vive talvez a era dos chás que vivemos algumas gerações passadas, né? Onde precisávamos tomar alguns chás, e esses chás eles eram bem desagradáveis no tocante ao seu sabor. E aí a gente dizia assim: não mãe, não vó, não tia, isso é ruim. E todos nós ouvimos uma frase: é ruim, mas é bom. É ruim, mas faz bem. E todas as vezes que nós precisamos medicar os nossos filhos, e o remédio não é lá o gosto tão agradável, e ele fala a mesma coisa, mas isso é ruim. E talvez alguns de nós imitemos experiências que nós vivemos na infância, e a gente vai dizer: é ruim, mas é bom. Tem coisas, irmãos, que o gosto não é tão saboroso, mas sabemos que no fim das contas fará bem. Sabemos que no fim das contas é saudável. Muitas das nossas crianças, e talvez alguns adultos, não gostem, por exemplo, de verdura ou algum tipo de fruta, mas nós sabemos que por trás desses sabores existe algo saudável e agradável. E é interessante, irmãos, que Pedro ele vai continuar as suas orientações no tocante à conduta dos seus ouvintes para o mundo no qual eles estavam inseridos, no mundo ao qual eles viviam. E como é como se precisasse que essas orientações agora precisassem de um peso maior, de uma maior consistência. Ele vai trazer agora de forma bem clara aspectos do ministério de Jesus Cristo. É como se fosse algo gradativo, e a gente tem visto isso ao longo dos sermões. É como se Pedro cada vez mais estivesse trazendo à memória daqueles seus ouvintes, os forasteiros, os cristãos já de dispersão, argumentos cada vez mais fortes, para que eles pudessem agora estarem se agarrando àquilo que pudesse lhe dar esperança em meio às situações que eles estavam vivendo, como por exemplo, as perseguições, as injúrias, as difamações. E aí ele vai trazendo agora orientações mais práticas. E a gente não pode esquecer, irmãos, que esse fortalecer desses argumentos era para que aqueles seus ouvintes eles pudessem ter um novo fôlego diante das dificuldades que os mesmos estavam enfrentando. E a gente não pode esquecer que Pedro ele está falando para peregrinos, e que o enfoque dado por ele no comportamento dos seus leitores iria fazer toda a diferença no ambiente que eles estariam inseridos, nas cidades onde eles estavam espalhados. Isso com certeza faria diferença para aqueles que estavam pensando, agindo e falando de forma contrária ao que eles estavam sendo ali orientados. E o interessante é que Pedro ele vai trazer agora, semana passada nós vimos, né, para que os servos eles pudessem ser submissos a lideranças. Hoje a gente vai ver um outro tipo de submissão, e no próximo sermão, que eu não sei quando será, Pedro ele continua falando sobre submissão. E eu queria que você voltasse agora os olhos ao texto, e a gente vai ver agora em que esfera esses ouvintes precisariam ser submissos, né? Em que esfera da sua vida civil eles precisariam estar exercendo a submissão. E aí o versículo 18 vai nos dizer o seguinte, eu estou lendo aqui numa outra versão, diz assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Talvez na sua versão esteja assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E aí o texto ele vai deixar claro que também dentro desse contexto, né, no qual esses servos estavam inseridos, não se está falando aqui de servos de Cristo Jesus. O texto ele está falando aqui para servos, para escravos, né? Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele vai dizer que Pedro está escrevendo numa época onde o número de escravos domésticos ocupava a casa de milhões no Império Romano, e essa era a base da igreja primitiva. Então Pedro está falando para um público que provavelmente eram servos nas casas de senhores, eram escravos, mas não um escravo como vem na nossa mente, o escravo negro que vivia na senzala.
esse contexto é o escravo que trabalhava, era o doméstico, era o escravo que tinha um senhor, que servia a esse senhor e que havia passado pela conversão, e o seu comportamento precisaria receber orientações, porque nem todos os senhores também foram convertidos ao cristianismo. É interessante que desse montante que compunha a base dessa igreja, né, a gente há de entender que eram servos da casa. Essa expressão ela tem esse contexto de servos da casa, ou seja, eram escravos domésticos, né? E nesse contexto trata de cristãos que serviam em residências, onde muitas vezes os seus patrões não confessavam a mesma fé, embora alguns fossem até considerados como amáveis. Entende-se que o cristianismo, irmãos, ele, nesta época, onde a carta foi escrita, ele não aboliu as diferenças sociais. Ainda continuava existindo patrões, ainda continuava existindo empregados, escravos, ricos, pobres. Não mudou o contexto social. O que o cristianismo estabeleceu, na verdade, foi um novo conceito revolucionário de relacionamentos. Pedro está dizendo: vocês não precisam, se não tiverem uma outra opção, deixarem de ser escravos, mas o seu comportamento precisa ser diferente. Vocês não precisam deixar de serem empregados, mas o seu comportamento precisa ser diferente. Foi esse impacto revolucionário que o cristianismo promoveu, não só naquela época, mas ao longo de muitos anos. E é interessante, irmãos, que a submissão ela seria uma forma de serviço ao próprio Deus, um testemunho vivo de mudança de pensamento e mudança também de conduta. Então o que é que Pedro estava querendo dizer? Olha, no convívio de vocês agora com os seus senhores, o seu testemunho há de falar muito. Se você não tiver a oportunidade de pregar a palavra, o seu testemunho, a forma como você vai lidar no dia a dia, vai falar muito sobre o Deus que vocês estão crendo, sobre o Deus que vocês estão professando. E aí Pedro, provavelmente, ele era sabedor de muitas situações enfrentadas pelos seus leitores, os escravos, os servos da casa, e é para isso ele continua as suas instruções. Ele sabia quem era o seu público, ele sabia que muitos daqueles, na função de servos, na função de domésticos, eles sofriam de patrões maus, eles sofriam maus tratos, eles eram subjugados, eles eram muitos humilhados, e talvez pelo fato agora de professarem uma outra crença, uma outra religião, talvez essa situação esmagadora passasse agora a ter muito mais ênfase, muito mais força. E é interessante, irmãos, que não esqueça da história do remédio amargo, viu? Que a gente falou inicialmente. Porque quando nós nos deparamos com um texto como esse, irmãos, onde alguém que está sofrendo, alguém é um novo convertido ou já convertido há algum tempo, recebe uma carta dizendo assim: se submetam aos seus senhores, sejam eles bons ou sejam eles maus. Parece ser um remédio amargo, parece ser uma orientação que é difícil de engolir, é difícil de digerir. E aí Pedro vai dizer: por que isso? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. E aí a coisa começa, vamos dizer que o caldo ele começa a engrossar. Parece que o remédio que era apenas uma dose, era amarga, parece que Pedro agora aumenta a dose. E aí nesse ponto ele vai expandir o seu discurso, não agora falando apenas para os servos domésticos, mas sim para qualquer um dos seus leitores, qualquer um que viesse experimentar o sofrimento de forma injusta. E aqui talvez a maioria do público que aqui está, uma situação ou outra da vida, ou mesmo talvez agora, nós estejamos vivendo, sofrendo injustamente. E o que fazer numa situação como essa? Pedro orienta aqueles servos, aqueles domésticos, a como deveria ser o seu procedimento. E ele começa a desenvolver agora, irmãos, um argumento sólido para com seus leitores. E para que esse argumento ele pudesse realmente ser consistente, ser algo com a maior substância, ele vai desenvolver isso, trazendo o exemplo para lá de suficiente. Ele começa agora a trabalhar o exemplo de Cristo Jesus. E ele está dizendo: olha, irmãos, eu quero que vocês ajam dessa forma, se faz necessário que o testemunho de vocês caminhe por essa linha, mas não é só porque eu estou dizendo isso.
é porque agora nós temos um exemplo, e a gente precisa olhar para esse exemplo, e é esse exemplo que vai revigorar as nossas forças, é esse exemplo que vai nos dar o encorajamento necessário para tomar o remédio, que embora seja amargo, mas vai fazer bem. E a ideia implícita aqui, irmãos, no texto, é a de que se faz necessário gratidão a Deus quando se passar por sofrimentos causados pelo mau procedimento de alguém. E aí é lógico que eu, você e qualquer um, os leitores da época, iriam olhar para um texto como esse e dizer assim: como é que isso pode ser agradável? Eu estou sofrendo injustamente, como é que isso pode ser agradável diante do Senhor? Parece loucura, né? Parece loucura aqueles que estavam sendo subjugados nos seus trabalhos, nos seus empregos, nas residências nas quais serviam, seus patrões ali, alguns maus, lhe subjugando, lhe colocando uma pressão cada vez maior, e eles recebem uma carta dizendo: isso é bom diante de Deus, se submetam a isso. Se o procedimento que vocês estão colocando em prática for bom, ou seja, se essa perseguição, se esse sofrimento for causado por meu nome, pelo seu procedimento, pelo seu testemunho, isso é bom diante do Senhor. O nosso comportamento fará a diferença, assim como fez para aqueles escravos, que com a sua conduta impactaram a muitos. Quando nós oferecemos o bem em troca do mal que recebemos, nós somos recompensados pelo Senhor. Existem algumas coisas, irmãos, que presentes na Escritura, que é meio difícil colocar isso em prática. Por exemplo, está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, quando o Senhor vai dizer assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o foco de Pedro aqui não é fortalecer a ideia ou a virtude de fazer o bem, mas sim a ideia de como o cristão recebe o mal. Eles não estavam sendo orientados aqui a somente praticarem o bem, mas a orientação, o foco principal aqui é como vocês vão receber o mal, como vocês estarão se comportando quando o mal bater às suas portas, quando os desafios lhe apertarem e lhe tirarem o fôlego. É isso, o foco principal desta orientação é este, é como eles deveriam revidar ou se comportar quando o mal lhes assolassem. Para ele, quando o cristão passa por essa situação de injustiça, em consideração a Deus, Ele mesmo, o Senhor, vai renovar as forças para que possamos suportar a dor, lembrando sempre que Ele estará continuamente no controle. Pedro está dizendo: antes de vocês largarem a toalha, abrirem mão da caminhada cristã e voltarem para o que viviam, lembrem-se, é o exemplo de Cristo, e Ele vai passar agora a expor esse exemplo. É esse exemplo que vocês devem olhar, e é este exemplo que vocês devem ter as forças renovadas. Não é no meu exemplo, não é no exemplo de Paulo, é no exemplo de Cristo, é no exemplo de Cristo Jesus. E aí vejamos o que diz o versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O próprio Cristo, irmãos, vai falar em Lucas capítulo 6, versículo 32: que mérito vocês terão se amarem os que vos amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Interessante, irmãos, que as situações são difíceis de compreender, ou melhor, a gente até compreende, mas viver é algo difícil. O próprio Jesus está dizendo assim: que vantagem você vai ter amando quem vos ama? Ele está dizendo: isso é muito fácil. Amar quem vos ama, amar quem nos ama, quem nos ama, isso é fácil. Cristo está dizendo: eu quero ver agora você amar quem lhe persegue, eu quero ver você amar agora quem lhe subjuga, eu quero ver você amar aquele patrão. É muito fácil amar o patrão que é bom, o patrão que honra,
Mas difícil mesmo é amar o patrão que é ruim, o patrão que é malvado, o que vai além do que a gente espera. Difícil mesmo é colocar palavras ditas pelo próprio Jesus em prática, como situações como essas. Mas nós não devemos perder de vista o fato de que o texto ele foi escrito para um contexto de escravidão. Mas as orientações de Pedro, elas transpassam a história, a cultura, transpassam o tempo, pois elas se aplicam ainda nos dias de hoje. É claro, irmãos, que a relação patrão-empregado sempre teve os seus percalços e desentendimentos ao longo da história. Não era só típico daqui, mas quem aqui, como empregado, nunca teve uma celeuma com seu patrão? Quantos aqui não precisaram, talvez, resolver alguma situação até na justiça, porque o diálogo já não era mais estabelecido, né? Hoje nós contamos com instrumentos para que se façam valer os direitos e deveres de ambas as partes. Mas o que deve prevalecer numa relação de trabalho, irmãos, deve ser os princípios bíblicos de justiça, de equidade, de honestidade, de integridade, de respeito e consideração. Então, antes de resolvermos qualquer situação, tratando-se de uma esfera trabalhista, né? Lembra-se, quem esteve pela manhã viu da cosmovisão cristã, né? Então, são situações como essas que a gente precisa parar e pensar: a minha conduta, ela está sendo bíblica? A minha decisão agora para com o meu patrão, para com aquele que tem a sua empresa, tem a sua fábrica, tem a sua indústria, é bíblica? A cosmovisão, ela se aplica na prática dessa forma, dessa maneira. E aí, aos muitos que hoje ainda sofrem em seus trabalhos por não terem uma outra opção, Pedro vai dizer: se suportarem o sofrimento por fazer o bem, isto merece a aprovação diante de Deus. Pedro não está dizendo, irmãos, com isso que passem a vida sofrendo. Se tiverem oportunidade, alcem outros voos, vão para outros trabalhos. Mas aqui não era tão fácil conseguir outro trabalho. Aqui era um ambiente de escravidão. Então Pedro está dizendo: suportem, deem testemunho, suportem, e a recompensa de vocês estar diante do Senhor. E aí, irmãos, por vezes a palavra de Deus e o exemplo do próprio Cristo nos faz pensar em o quanto é difícil vivê-la de forma prática. Todos nós já chegamos a essa conclusão. Nossa, que discurso lindo do Senhor Jesus. Mas quando a gente traz isso para a nossa prática, às vezes parece ser extremamente difícil, parece ser extremamente trabalhoso viver isso por inteiro. Todos nós, irmãos, nós enfrentamos essas dificuldades. Uns têm mais facilidade que outros para lidar com essas situações. Isso não nos faz melhores ou piores. O que isso nos mostra é que todos nós temos áreas a serem trabalhadas e moldadas pelo Senhor. A palavra, ela é pregada, e talvez a nossa plateia, ela reage de forma diferente. Talvez alguns digam: não, eu teria facilidade de agir dessa forma. Outros dirão: eu tenho extrema dificuldade disso. Isso não nos torna pior ou melhor que um ao outro, mas isso só nos iguala no tocante a todos nós temos áreas a serem trabalhadas pelo Senhor. Todos nós temos brechas a serem consertadas pelo preenchimento da palavra em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos nos submetermos ao senhorio do nosso Deus e da sua palavra, que é a ferramenta que Ele destinou aos homens para que as suas vidas elas fossem consertadas. Todos nós temos essas áreas. Vamos para o versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Aqui parece-nos que a dose ela começa agora a aumentar. Os ml que ele iniciou ali o discurso, talvez seja fácil de tomar, de digerir, mas agora Pedro está trazendo a substância, talvez a mais importante. Ele começa agora a falar sobre o exemplo. Ele agora começa a falar de Cristo Jesus. Ele vai trazer uma exortação recheada de sentido para os que sofriam. Ele vai direcionar, irmãos, toda a atenção
dos que sofrem para a pessoa de Jesus Cristo. O maior exemplo de submissão ao sofrimento. Interessante, irmãos, que a gente vê isso no cumprimento da profecia registrado lá em Isaías 53. Um dos textos que fala sobre como Cristo iria passar todo aquele sofrimento da crucificação. E aí Pedro ele vai fazer uso de um hino cristológico, remetendo-se ao que está escrito nesse texto, Isaías 53. Ele vai começar agora a falar, ele vai trazer esse texto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, colocá-lo dentro do seu discurso, para dizer: esse é o exemplo que vocês têm, em meio ao sofrimento, esse é o exemplo que vocês têm. Ele quer que os que sofram olhem para Cristo e renovem as suas forças, não só as forças do corpo, mas principalmente as forças da alma. Ao olhar para o exemplo de Cristo, irmãos, o cristão ele começa a fazer uma releitura da sua situação atual. E quando olhamos para Cristo, principalmente para o sofrimento dele, a gente percebe que o universo não gira em torno de nós. A gente percebe que muitas vezes a gente passa por situações de sofrimento e a gente diz assim: nossa, e parece-nos que o universo ele precisaria girar para que a nossa necessidade ela fosse atendida. Pedro está dizendo: ei, o exemplo é Cristo. Olhe para Cristo. O Senhor de vocês sofreu o que sofreu. Que isso sirva para que vocês também se coloquem no lugar de vocês. Nós, no nosso lugar. É interessante, irmãos, que essa releitura ela precisa ser feita. E nessa releitura deve ficar clara a ideia de que, se o Senhor sofreu, por que o servo seria poupado do sofrimento? Se o cristão é chamado a imitar o seu Senhor, por que não passaria por sofrimento nesta vida? Nós somos de uma geração, irmãos, onde está assim, repleto de igrejas, onde não toleram, não suportam e não aceitam o sofrimento. Mas onde a gente encontra isso na Escritura? Onde encontramos essa doutrina nas Sagradas Escrituras? É extremamente contraditório. Como que o Senhor do cristianismo sofreu o que sofreu, e nós, cristãos, não passaríamos por sofrimentos? Seria algo, no mínimo, contraditório. Interessante que Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, e ele vai dizer: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quem aqui já teve o privilégio de sofrer por Cristo Jesus? Quem aqui já teve o privilégio, irmãos, de sentir na pele uma perseguição, uma injúria, tantos outros problemas que a gente pode renomear aqui como sofrimento, por amor ou por amar o Senhor Jesus? Quem já passou, quem já sofreu, compreende o que aqueles cristãos estavam passando. O termo exemplo utilizado aqui no versículo, ele tem um sentido, irmãos, do sentido de que uma criança transcreve o que o professor está escrevendo no quadro. Lembra quantos aqui receberam de presente um caderno de caligrafia? Lembra, né? Tinha lá uma letra bonita, aí tinha as linhas embaixo, você tinha que copiar aquelas letras. E qual a intenção daquilo? Para que a nossa ficasse bonita, né? Para que a nossa caligrafia ela ficasse um pouquinho mais ajeitada. Pode prestar atenção, alguém que escreve, que tem a letra bonita, ele passou mais algumas horas do que nós praticando a caligrafia. Foi algo que foi praticado. Então, quando Pedro está dizendo aqui, vocês agora têm um exemplo, é como se essa ideia de que nós, como crianças, precisássemos escrever o que o nosso mestre já pôs no quadro. Nós temos um exemplo agora a seguir, é o exemplo de Cristo Jesus. E esse é lógico, irmãos, que mais cedo ou mais tarde essa caligrafia ela vai falhar, mas o exercício ele precisa continuar. E é por isso que a gente vem aqui, a gente apaga aquela caligrafia, aquele borrão, né, como a gente dizia, ficou borrado.
a gente diz: Senhor, eu preciso continuar. É quando a gente vem aqui, ou mesmo na nossa residência, na nossa casa, no íntimo, a gente diz: Senhor, minha letra está muito feia, me ajuda, ó Pai. Minha vida está uma garrancheira só. Me ajuda, Senhor, para que ela se pareça cada vez mais com a Tua. Senhor, o meu dia a dia, o meu caminhar está tudo fora da linha, Senhor. Senhor, me auxilia para que a minha letra ela possa melhorar, para que as minhas ações elas possam melhorar, para que o meu testemunho possa melhorar. É esse sentido que Pedro emprega a palavra exemplo. E ele vai continuar falando de Cristo Jesus. Versículo 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro mais uma vez volta a falar, ele vai citar Isaías 53, para indicar a impecabilidade de Jesus Cristo. E fica claro que, embora os cristãos o devam imitá-lo, essa característica ela só pode ser aplicada a ele mesmo, ou seja, cumprir fielmente 100% da palavra do Senhor. Nós devemos, ou melhor, não devemos nos envaidecer com a santidade que achamos ter. Na verdade, irmãos, as nossas boas obras, por muitas vezes, elas não passam de vapor diante do Senhor. Nós precisamos imitar ao Senhor, mas só chegaremos à plena imitação quando estivermos lado a lado com Ele, quando não restar mais nada, nenhum traço, nenhum fiapo dessa natureza humana nesse corpo, que será reestabelecido somente quando estivermos face a face com o nosso Senhor. Nós poderemos não mais nos desculparmos diante dele, porque não precisaremos mais disso, porque os nossos corpos serão transformados e o pecado já não habitará mais, como lemos no texto de Isaías. Interessante que Pedro ele vai continuar falando sobre o agir de Jesus Cristo frente a talvez o maior sofrimento enfrentado por ele. E ele vai dizer assim: quando insultado, versículo 23, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro, irmãos, a gente há de lembrar que ele foi testemunha desse sofrimento. Ele esteve lá, ele viu a situação acontecer. Ele está falando aqui como testemunha viva. Ele diz: olha, Cristo, quando ele foi insultado, ele não revidou. Quando ele estava sofrendo, ele não ameaçou, embora ele tivesse todo o poder, para que com o poder da sua palavra exterminar todos aqueles ali que estavam batendo, xingando, zombando, escarnecendo dele. Mas se fazia necessário agir como ele agiu. Ele retrata nesse texto a paciência e a resistência do Senhor. E na prática, irmãos, o que é que acontece conosco? A nossa inclinação, é lógico, é pagar na mesma moeda quando sofremos injustamente. Sejamos sinceros. Quando sofremos injustiças, qual a nossa natureza assim é pagar na mesma moeda. Mas será que isso só acontece conosco? O próprio Paulo revidou numa situação de injustiça. Atos capítulo 23, versículo 2, 1 e 2 vai dizer assim, Pedro diante do sinédrio, Paulo, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Dá uma pancada na boca dele. E aí, então, lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Em outras versões, sepulcro caiado. Ele revidou na mesma hora algo injusto. Talvez nós não fôssemos diferentes, talvez não agimos hoje de forma diferente do que Paulo agiu. Nós realmente, irmãos, somos inclinados a revidarmos na mesma moeda. E é interessante, irmãos, que nós não fomos chamados a imitar ao Senhor, não no grau de angústia e de dores sentidas por Ele, e é lógico que isso não nos seria possível, mas sim imitá-lo na maneira como Ele suportou os sofrimentos. E é por isso que precisamos pedir ao Senhor temperança, calma, bonança,
para que em meio a situações de injustiça, nós tenhamos acima de tudo sabedoria para lidar com essas situações. Sabedoria muitas vezes que nos falta, sabedoria muitas vezes que não recorremos ao Senhor para tê-la, e precisamos disso. Enquanto Paulo agiu dessa forma, já Jesus, numa situação de injustiça, ele pede que o Pai perdoe os seus ofensores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós olhamos para uma situação como essa e a gente conclui: só Jesus mesmo para agir dessa forma, somente o Senhor Jesus. E o Pai perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é interessante, irmãos, que ele vai encerrar o versículo demonstrando o porquê de toda essa paciência e porquê de toda essa resistência. É lógico que Cristo, ele sabia a missão da qual ele estava incumbido. Ele estaria levando sobre os seus ombros todos os nossos pecados, mas ele sabia que estava tudo sob controle. Versículo 24: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro vai deixar claro o motivo do sacrifício do Senhor. O objetivo desse sacrifício era para que o seu povo ele fosse liberto do jugo do pecado e passasse agora a viver de forma que o agradasse, de forma que o honrasse. E ele deixa claro que Cristo, ele deu o seu próprio corpo em sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 28, vai nos dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E é interessante, irmãos, que ele utiliza um termo aqui chamado feridas, né? Essa expressão feridas era bem conhecida por aqueles servos, principalmente por quem já havia sofrido algum açoite ou algum castigo imerecido. E Pedro está dizendo: isso aí que vocês sofreram, isso aí não é comparado ao que o seu Senhor sofreu. A angústia que você está sofrendo agora no trabalho, isso aí não se compara com a angústia que o seu Senhor sofreu por amor a você, por amor a vocês. E nós, irmãos, quantas vezes nós lembramos disso? Quando nós estamos passando por situações difíceis, complicadas, quando o sofrimento nos assola, quantos de nós paramos e dizemos: mas isso não é nada comparado àquilo que o meu Senhor sofreu no meu lugar. Ninguém aqui é açoitado, ninguém aqui é castigado fisicamente pelo seu patrão, por pior que seja ele, por ele ter um péssimo caráter, mas ele não chegará com um chicote, com uma chibata, ele lhe açoitará. Mas ainda se isso acontecesse, nós deveríamos compararmos, isso se for pelo bom procedimento, de forma injusta, porque Pedro vai dizer lá: porque se você merecer apanhar e apanhar, está tudo certo, você mereceu. Mas se o castigo for imerecido, for injusto, o contexto aqui ele está falando sempre de injustiça, alegre-se no Senhor. Talvez a recompensa não venha agora, mas diante do Senhor ele está a contemplar toda essa situação. No versículo 25, ele já começa agora a finalizar. Ele vai dizer: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro ele vai orientar os seus leitores, irmãos, a uma dose de retrospectiva. E esse olhar para trás amenizaria o sofrimento momentâneo. Pedro ele continua a se referir ao conteúdo de Isaías 53. Ele vai se referir aqui de forma inicial à conversão dos seus leitores. Ele vai dizer: olhem como vocês andavam e olhem agora a voz que vocês ouvem. Vocês eram como ovelhas desgarradas, vocês eram como ovelhas sem direção, sem rumo, sem voz, sem pastor. Mas agora não, agora vocês ouvem, vocês agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Agora vocês ouvem
a voz que vão conduzir vocês por novos pastos. Eles agora ouviriam a voz do pastor. E o interessante, irmãos, que essa expressão ovelhas, lá em Isaías 53 também fala sobre isso. E é interessante que as ovelhas, elas são desprovidas de inteligência, irmãos. E elas precisam da direção e do cuidado constante do pastor. Assim como nós, eu e você, hoje, amanhã, terça-feira, quarta, nós precisamos ouvir a voz do Senhor para que nós possamos estar numa caminhada rumo ao céu e não nos desviarmos deste caminho. Porque no momento em que taparmos os nossos ouvidos e deixarmos de ouvir a voz do Senhor, passarmos a ouvir a voz do nosso coração, nós diminuiremos aqui a nossa frequência e em pouco tempo nós já não estaremos mais aqui. O mundo será mais agradável, o mundo fará mais lógica para aquilo que o meu coração está inclinado. Por isso, nós como ovelhas precisamos jamais esquecer, precisamos ansiar e desejar ouvir a voz desse Senhor. A palavra-chave aqui da perícope, irmãos, é submissão. E nós bem sabemos o que significa uma expressão que se repete num texto. Repetiu-se no início do capítulo, repete-se agora no final do capítulo, vai adentrar o capítulo 3 e a palavra submissão, ela está sempre presente. E nós sabemos o que isso significa, né? É um enfoque do autor na expressão. A submissão, ela estava a ser necessária para aqueles servos. Mas será que somente para eles? Será que somente aqueles servos precisariam ser submissos? Será que essa palavra ela não se aplica para nós nos dias de hoje? Será que eu e você, irmãos, não precisamos nos submeter? E aí, como é que está o nosso nível de submissão? O quanto nós temos nos curvado em obediência ao Senhor e à palavra desse Senhor? Com que ânimo eu tenho acatado as Santas Escrituras? Isso, irmão, parece ser um amargo remédio ou um doce placebo. Sabe o que é placebo, né? Quem não souber, está ali Jair e Yasmin ali para explicar. É algo que parece um remédio, está no frasco do remédio, vai talvez fazer o efeito psicológico do remédio, mas no fim das contas não é remédio. Com que frequência, irmãos, nos curvamos, nos submetemos à palavra do Senhor? É duro, muitas vezes é amargo, mas eu prefiro tomar esse remédio amargo ou eu correr atrás de um placebo, de algo que parece ser a palavra do Senhor, de alguém que até parece ser um servo do Senhor, de palestras que talvez até deem a entender que estão falando da Escritura. O que é que nós desejamos? O que é que faz os nossos pés se apressarem, o nosso íntimo anseiar? É pelo remédio amargo, mas que fará bem, ou para aquilo que parece ser um remédio e que no fim das contas, irmãos, só estará nos trazendo engano. Na prática, como lidamos com essa submissão à palavra do Senhor? O autor Simon Kistemaker, ele comenta: apropriamos nossa liberdade da tirania do pecado quando viemos a Deus em arrependimento e fé, e demonstramos nossa vida em Cristo quando obedientemente nos submetemos a Deus e fazemos a sua vontade. Você quer conhecer um cristão autêntico? É quando ele se submete à palavra de Deus e deseja, embora que com os percalços, embora que com a sua natureza falha, mas ele tem o desejo de sempre acertar diante de Deus. Isso é uma característica de um cristão autêntico. Mas aquele que vive no erro e se acostumou com o erro, dificilmente ele se enquadra no perfil, biblicamente, de um cristão autêntico, porque a palavra já não impacta mais ele já não se submete mais à palavra de Deus, ele já não se curva, ele já não se dobra, ele já não se põe na condição de servo obedecendo à voz do seu Senhor.
Nós concluímos o capítulo 2 da carta, irmãos, mas o assunto sobre a submissão ele continuará. E Pedro ele já falou aqui da submissão às autoridades, falou da submissão na esfera do trabalho e vai falar agora da mesma temática no ambiente familiar. E aí nós percebemos que o assunto foi tratado de forma abrangente, para que os seus leitores eles pudessem entender e nenhuma dúvida pudesse restar. Precisavam exercitar a submissão. Nós reparamos que Pedro falou: se submetam às autoridades, sejam submissos aos seus patrões. No ambiente familiar ele vai também falar sobre submissão, mas no final das contas ele está dizendo: se submetam ao Senhor da vida de vocês, sejam submissos, olhem para essas situações, mas olhem principalmente para o exemplo de Cristo Jesus. Quando lhes faltar forças frente ao patrão, às autoridades, na família, olhe para o exemplo de Cristo. Esse é o exemplo que vai renovar as vossas forças, que vai renovar, que vai lhe dar um novo ânimo. É interessante notarmos, irmãos, que nos mais diferentes aspectos abordados pelo autor, o exemplo sempre foi o mesmo, o exemplo de Cristo Jesus. Os seus leitores estavam afastados da sua terra natal, e essa carta seria como um guia, como um mapa para a sua conduta. O referencial de Jesus Cristo era como que o pano de fundo para essas orientações. E mesmo distantes, o norte precisaria estar apontado nas suas vidas. Quem esteve aqui pela manhã, eu expliquei o que significa o norte. Um projeto de uma residência, de um prédio. Quando você pega um mapa, você precisa identificar ali onde está o norte. O norte para esse povo aqui era a palavra de Deus. O norte para esse povo aqui era o exemplo de Cristo Jesus. Mesmo que eles estivessem a centenas de quilômetros da sua terra natal, mas ainda assim o norte faria toda a diferença. É o norte que nos orienta. É Cristo Jesus nas nossas vidas, por meio da sua palavra, que vai nos trazer a orientação necessária. Irmãos, outra ideia bem marcante na carta é o sofrimento vivido pelos leitores. Nós vemos aqui que eles não estavam numa situação de conforto. Por isso Pedro, ele é enfático nas suas orientações, para que nas situações que eles estavam vivendo, as mais diversas possíveis, mas todas elas apontavam para o sofrimento. E essa carta ela faria a diferença para aqueles leitores. E aí, irmãos, o tempo passa, as formas de sofrimento também mudaram. E aí talvez os cristãos de hoje não vivam as mesmas situações que esses leitores. E é interessante que a coisa ela mudou tanto, irmãos, que boa parte dos que dizem ser cristãos nem mesmo aceitam sofrer. Repreendem, decretam, ordenam que esse sofrimento não lhes batam à porta. Mas como assim? Como assim, irmãos, não aceitarmos o sofrimento em nossas vidas? Pastor Ronaldo Lidório, um dos maiores evangelistas presbiterianos, já teve inúmeras experiências evangelizando em aldeias, em outros países, né? Ele é referência no tocante a evangelismo na igreja presbiteriana. O mesmo se encontra com câncer, está enfermo, internado. Essa semana comemorou 30 e poucos anos de casado. E aí eu não sabia da informação, passei a acompanhar a sua rede social. E talvez alguém, até do nosso meio cristão mesmo, possa dizer assim: mas como pode um homem como esse padecer de um câncer? Mas o que ele teria de diferente, irmãos, que lhe deixaria isento de uma doença, seja o câncer ou qualquer uma outra? O que eu e você temos de diferente que o sofrimento não possa bater a nossa porta? O que nós temos de diferente
Vamos olhar para os apóstolos, as formas como eles morreram. Vamos olhar para o nosso Senhor. Se o nosso Senhor sofreu o que sofreu, quem somos nós para questionarmos quando este sofrimento nos bater à porta? Embora que as formas de sofrimento tenham tomado novas formas, irmãos, o exemplo que deverá nos fortalecer continua sendo o mesmo: Jesus Cristo. É Ele que continua a animar os desanimados, é Ele que continua a encorajar os desacreditados, é Cristo Jesus que continua a dar o escape aos perseguidos, a dar vida aos que estão mortos, é Cristo Jesus que continua a curar os doentes, é Ele que continua sendo a solução, independente da gravidade do estado do miserável pecador. Cristo Jesus continua a ser o exemplo a ser seguido. E nós ficamos a imaginar, irmãos, o quanto uma carta com um teor desse pudesse impactar a vida de cristãos lá no início. E nós sabemos que a leitura da Escritura, se ela for acompanhada da prática, nós sabemos que isso acontecia, pois os impactos sociais, o crescimento da igreja, o testemunho do povo, tudo isso era percebido, e tudo isso foi registrado. Aqueles cristãos liam e praticavam. Aqueles cristãos tomavam um remédio amargo, mas sabiam que era aquilo que iria fazer a diferença. Aqueles cristãos viviam o que ouviam. E é interessante, irmãos, que a gente há de concluir que nós vivemos num país conhecido como um país cristão, na sua grande maioria. Mas nós precisamos nos perguntar: como é que tem sido produzido as réplicas de Jesus Cristo? Deixe-me fazer entender. Se o nosso país fosse uma grande fábrica, se o cristianismo no nosso país fosse uma grande fábrica, dia após dia, como estariam sendo expostos aquilo que estava sendo produzido? Que qualidade de cristão está sendo produzida nos dias de hoje? Que cristianismo tem sido pregado? Que cristãos têm sido gerados nos dias de hoje? Como é que os cristãos leem as Escrituras e como se dá a relação de leitura e prática? Vamos trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Quantas não são as vezes que fazemos alguma coisa de acordo com a Escritura e contra a nossa vontade, e a gente se alegra por isso? A gente se apresenta diante do Senhor e diz: Senhor, hoje eu consegui. Senhor, eu li a Tua palavra e eu consegui colocar em prática, Pai, eu obedeci. A gente não pode esquecer, irmãos, que precisamos praticá-la. E essa é a parte difícil da coisa. Acumularmos sermões, livros, estudos, isso é bom, isso é saudável. O que não podemos é ser apenas colecionadores disso. Nós precisamos viver aquilo que a gente ouve. Porque se não fizermos isso, irmãos, estamos nos enganando. Estaremos nos enganando, como a própria Escritura já fala. Se a leitura ela fosse acompanhada pela prática, nós viríamos muita coisa diferente acontecer. Nós viríamos muitas ações impactantes, nós viríamos muitas transformações das mais diferentes esferas. Nós viríamos uma educação diferente, nós teríamos uma cultura diferente, nós teríamos uma igreja diferente, nós viríamos famílias diferentes, se a palavra fosse posta em prática. Os impactos seriam sentidos, porque já foi em outra hora, porque já foi em outros tempos, e porque não é hoje, porque muitos de nós estamos nos enganando, apenas sendo ouvintes. O norte, irmãos, que nós temos, Cristo Jesus, para onde Ele tem nos guiado,
Até que ponto eu tenho tentado imitar esse Cristo Jesus? E aí, irmãos, parece-nos que a dificuldade em imitar o nosso Senhor, ela fica cada vez mais acentuada quando as nossas áreas mais vulneráveis, elas são expostas. Aquelas que achamos ter o controle próprio, aquela que nós achamos gerenciarmos de acordo com as nossas vontades, de acordo com a nossa direção. É aí onde a dificuldade aparece. É quando essas áreas elas são afloradas. E a gente diz assim: aqui eu tenho dificuldade, porque aqui eu acho que eu tenho controle, porque aqui eu acho que eu faço da forma como eu bem entendo. É aí onde nós encontramos a dificuldade, porque muitas vezes não nos submetemos ao controle e ao domínio do nosso Senhor. Irmãos, finalizando, nós sentimos dificuldade em nos curvarmos, nós sentimos dificuldade em nos submetermos ao Senhor e à sua palavra, principalmente quando nós temos que abrir mão, quando nós temos que renunciar, quando nós temos que reconhecer, quando nós temos que mudar, quando nós temos que corrigir, quando nós temos, na verdade, irmãos, que mudar os ídolos do nosso coração de lugar, tirá-los de dentro e colocá-los para fora. Essa é a maior dificuldade de nos submetermos à palavra de Deus. Que o Senhor nos auxilie e nos ajude a cada dia mais sermos servos submissos à sua palavra e ao Deus dessa palavra. Que assim seja. Senhor nosso Deus, nós que cantamos já nesta noite, Maranata, vem, ora Senhor. Nós que já louvamos o Teu nome com tantas verdades, que essas verdades, ó Deus, não sejam mentiras diante do Senhor. Que o nosso coração, ele realmente, ele esteja disposto, ó Deus, a praticar, a se submeter ao Senhor, a olhar para o Teu sacrifício, e quando o sofrimento nos assolar de uma forma ou de outra, que o Teu exemplo renove as nossas forças, que o Teu exemplo possa fazer com que compreendamos que aquilo que passarmos aqui não é nada comparado ao que o Senhor passou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui como povo, como parte deste povo, que foi escolhido, que foi separado, a um preço altíssimo, que quando estivermos prestes a reclamar das dificuldades da vida, das injúrias recebidas, das acusações caluniosas, possamos olhar para Cristo Jesus, e sabemos, ó Deus, o quanto difícil foi para o Senhor. Talvez nós não consigamos imitá-lo, mas o exemplo nós temos, ó Pai. E é nesse exemplo que as nossas ações precisam estar norteadas. Seja o Senhor, seja a Tua palavra a bússola para as nossas almas, dando-nos direção, Deus, nesse mundo perverso, neste mundo caído, que a cada dia tenta tragar o Teu povo, mas a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Por isso, ó Deus, nos capacita, que a cada dia estejamos submissos àquilo que Tu tem falado ao Teu povo. Transforma-nos, ó Pai, em praticantes, transforma-nos, ó Deus, em atletas que têm corrido em busca não de uma coroa corruptível, mas que têm corrido em busca de uma coroa prometida na eternidade. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos por mais uma vez termos ouvido a Tua voz, voz essa que nos chama a atenção, a submissão à Tua palavra e ao Senhor. Nós queremos louvá-lo, bendizê-lo nesta noite, bendizê-lo neste momento, louvando com as nossas vozes, louvando-Te, ó Deus, com os nossos recursos, e quando assim fazemos, nos submetendo
ao teu senhorio, ao teu cuidado, à tua gerência sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Convido os irmãos agora a ficarem de pé para que possamos adorar o Senhor mais uma vez. E enquanto estivermos junto com os irmãos,